Vamos, galera, hoje, aleluia, hoje não choveu, hoje tá um sol maravilhoso aqui em Brasília. Era um papo que eu estava há muito tempo procurando uma pessoa, né, para poder conversar sobre isso. A gente se encontrou lá num evento do Sebrae e até que enfim deu certo e, né, tivemos algumas desmarcações aí, porque a correria é grande, eu sei, Sim. né, Gustavo? Daqui a pouco você já vai se apresentar. E hoje nós estamos com um tão temido, né, a tão temida Anatel aqui, para alguns dos provedores ali que tem dificuldade, às vezes, de fazer da forma correta, porque existe uma forma correta de fazer, a gente vai falar tudo sobre isso. Mas o assunto hoje, galera, a gente quer falar sobre 5G. Hoje o foco vai ser 5G, né? Conheci, só para explicar a vocês aqui um pouquinho do Gustavo. Eu conheci ele num evento que teve no Sebrae, aqui no Centro de Convenções, Sebrae Nova, ele deu uma palestra lá, e eu vi que, né, a pessoa certa para a gente conversar, porque está ali dentro do órgão regulador que fez todo esse trabalho para regulamentar essa parte né, das frequências aí, e a gente vai entender um pouquinho desses impactos que vão ter em relação à sociedade em geral, né, Gustavo, e também em relação à questão dos provedores, mas vai ter tudo. Vamos falar sobre vida aqui também, esse tempo que ele chegou até a Anatel, e dar uma informação mais precisa em relação a essa mudança que está acontecendo, que já está acontecendo, né, Gustavo? Sim. Do 5G. Então, para a gente iniciar, se apresente aí, conte aí como você chegou até essa instituição aí tão temida pelos nossos provedores. Rafael, obrigado pelo convite e parabéns pela empresa. Vim aqui conhecer, estou assim surpreso, de fato muito bacana, muito profissional, parabéns. Bom, a Anatel, uma agência reguladora, a primeira do Brasil, né? Que eu tenho bastante orgulho de estar lá. Acho que é um papel fundamental para a sociedade, né? Você ter uma agência reguladora técnica, né? Então, acho que os provedores, claro, tem que ter uma atenção importante para com as regras e tudo, mas também tem que ter mais aproximação com a agência, né? Para a gente sempre discutir os temas na profundidade que requerem. Eu sou Gustavo Borges, eu ocupo hoje um cargo na agência de superintendente de controle de obrigações, que é bem isso, né? Fazer essa avaliação sobre as normas que existem na agência para com o mercado e avaliar se as empresas estão cumprindo, né? As empresas de telecomunicações, os fabricantes, enfim. E quando não estão cumprindo, levá-los a cumprir, né? Criar os incentivos, as diretrizes para que cumpram e regularizem essas condutas, né? Aí desde telefonia celular, TV por assinatura, telefonia fixa, banda larga fixa, né? Desde qualidade de serviço, segurança cibernética, universalização dos serviços, tem metas de levar o serviço em alguns locais, o próprio 5G, né? Então é muito ampla a quantidade de assuntos ali que a gente cuida no dia a dia, né? Então satisfação aí poder tá com vocês e poder bater esse papo aqui. Você não sabe tanto que eu estou feliz aqui, cara. Realmente, assim, de a gente ter se conhecido lá no dia do evento, né? E poder realmente conversar com alguém que entenda, que pode passar uma informação relevante aqui para a nossa turma aqui, que é os provedores de internet, que é o nosso maior cliente hoje. Sim. Mas não só os provedores, mas para quem quiser se interar em relação a esse assunto. Perfeito. E, sim, a gente vai falar um pouquinho dessa parte né, desse trabalho que a Anatel faz de regulamentação de tudo isso, mas eu queria já pegar pesado no 5G, que é o nosso principal aqui, Bora que é o lá. que está já acontecendo. Eu queria que você contasse um pouquinho, eu lembro que você contou um pouquinho dessa história para até chegar no 5G, dessas tecnologias aí, que a gente, né, tudo tem uma história que foi evoluindo, né? Algumas, você está com quantos anos? Eu tenho 38. 38, estou com 42, eu faço 43, estou um pouquinho mais velho, mas veterano. Mas que a gente vivenciou ali, né, do não ter nada, acho que você Sim, também teve do 0G 0G. ao 5G. Isso. Como que foi essa evolução para a turma que não conhece essa historinha aí da parte dessa transmissão aí? A gente não tinha telefonia celular, né? Basicamente, comunicação na época, 1990, por ali, era de telefonia fixa, né? Então, até para as empresas, né? Telefonia fixa, aquele telefone era
seu principal ativo, seu principal meio de venda, né, de comunicação com seus clientes, etc. E depois você passa a ter a tecnologia celular, mas muito restrita, com a bateria enorme, aqueles tijolões, Que era só celular, né? que era o celular, só telefone. telefonia de uma qualidade questionável, cobertura muito restrita, bateria enorme, aparelho caríssimo, né? O lançamento da tecnologia. Ali era o que, Lívia? Qual o nome que dava naquele tempo? 1G. 1G mesmo. Naquele nome não se chamava assim, mas hoje a Vamos gente olha colocar, para trás e 1G. Era a primeira geração. Você falou da Anatel, você falou que a Anatel é o primeiro órgão, né? Você tem o Banco Central como um órgão regulador, mas a primeira agência mesmo, nascida com a visão de regulação, foi a Anatel, em 1997. Em 97. Então foi bem ali, perto ali da... Foi bem no lançamento da tecnologia celular. Legal, porque imagina se não tivesse, né? A bagunça que estaria, não tem como não ter, né? Senão... Foi bem na época em que houve a privatização do serviço de telefonia no Brasil. Sim, né? então vocês atuaram ali diretamente nessa mudança. A lei que criou a Anatel já fez a privatização do setor, que foi quebrar o sistema Telebrás em algumas empresas, que cada uma ficava numa região, e abrir o mercado para competição. Que melhorou muito, né, cara? Porque é um mercado que exige muito investimento. Né? Então o Estado, imagina, hoje a gente está discutindo o teto de gastos, né? Então o Estado teria esse dinheiro para fazer esse investimento todo que foi feito no Brasil, de fibras e telefonia, né? Não, e essa velocidade, né? Porque... Nessa velocidade, né? Então, na época, a telefonia fixa, que era o que o Estado provia, tinha limitação de abrangência. Nem todo mundo tinha, na verdade era um ativo, era caro telefonia fixa. Você declarava no imposto de renda que você tinha um telefone fixo. Era dinheiro, né? Porque ter um telefone era... E imagina levar essa telefonia fixa para o interior do Brasil. Demorava para chegar, né? Então, quando houve a abertura do mercado, aí você tinha metas de universalização, e as empresas concessionárias na época tinham que levar essa telefonia para todo o Brasil, e hoje está... Naquela época, quem cuidava de tudo era Telebrás. Telebrás. E aí da Telebrás, quem foi os primeiros a comprarem? Aí você teve a Telecom, né? Telemar, né? Teve a Telesp em São Paulo, a Brasil Telecom, sim. E tinha duas pequenas empresas, na época a CTBC, que hoje é Algar, e a Sercontel, que hoje é Liga, né? Acho que ela mantém a marca Sercontel, mas está num grupo Liga. E também a empresa de longa distância nacional e internacional era a Embratel. Embratel. Isso. Na época ela já era já era do mexicano, não? Não. Aí depois, assim, veio as empresas de celular. Então apareceu a TIM, né? A própria Telesp já fez a montagem da sua empresa de celular. A Brasil Telecom montou a sua, GSM. A Telemar depois virou Oi, também criou a telefonia celular. Veio a Claro, o grupo Claro, que aí depois se consolidou com a NET e se consolidou com a Embratel. Tem uma dinâmica de mercado, né, que nos traz até hoje. Começou com 1G, né, que a gente sabe que era bem limitado, era telefone só. Telefone. Não tinha mais outra função. Não. Né? E também uma arma, porque se qualquer coisa... o tijolão. Se precisasse você reagir para algum assalto, você podia usar legítima defesa. Depois do 2G, o que melhorou do 1G para o 2G? Pulando de... O 2G ele já vem com a característica de ser o chip, né? Então, antigamente a linha estava vinculada ao aparelho, e no 2G você já tem a linha vinculada ao chip. Então, isso foi uma grande inovação. Foi verdade. Porque senão você tinha que vender e entregar o aparelho junto, né? Exatamente. Quando você não usava mais. Exatamente. E viabilizou um pouco a massificação também porque reduziu o custo dos aparelhos nessa época. O aparelho já veio aqueles Nokias, né? Aqueles Nokias que a bateria dura 3 dias, que a gente sente saudade, né? E aí já vem com algumas funcionalidades assim, joguinhos, calculadora, os celulares já passam a ter um tipo de utilidade adicional à telefonia. E ainda dentro do que a gente chama de 2G, começou a surgir a conexão GPRS e ED, que te habilita, o SMS passa por outro canal, né? Então surgiram as mensagens de texto, que substituiu totalmente a BINA, né? A BINA não,
o pager, né? Que tinha em algum momento também. Que andava no A galera não bolso. sabe, galera, era um negocinho É, desse tamanhozinho assim, que você botava do lado aqui na cintura, você tirava uma onda, quem tinha aquilo lá, e apitava. Aí era a mensagem chegar por ali, não era? Só exatamente. servia para mensagem aquilo lá. Isso. Então o O celular, de celular não recebia repente, mensagem naquela época, não, né? não recebia. E agora, com o 2G, ele passou a receber SMS e apareceu o GPRS Edge, permitindo pequenas conexões de internet, né? E em que sim, que usava para quais sentidos essa? Na época, foi assim, o início de uma conexão de dados, né? Então você tem, por exemplo, para telemetria de cartão de crédito, né? Você tem a maquininha de cartão de crédito, bota um chip lá e essa maquininha já faz uma conexão. Mas aí teria que ter um equipamento específico, né? Isso. Assim, o celular Não, o celular já conseguia fazer, por exemplo, acesso a uma página na internet. Já conseguia. Bem reduzido, conexão bem limitada. Bem limitada. Aí quando a gente vê o 3G, eu até perguntar para você, tem um 3G, tem um no meio que aparece ali, um H quando tem no celular, um H. Mas é só o HSD, bom, esqueci a sigla, mas é uma sigla igual, por exemplo, o 4G é LTE, o nome correto dele, né? Tá. É Long Term Evolution. Então tem um nome técnico internacional na parte do 3GPP, da GSMA, que fazem as definições desses padrões, e a gente convenciona chamar de uma forma mais simples, que são as evoluções 1G, 2G, 3G, 4G. No caso daquele Hzinho, sempre o sinal fica pior, é porque caiu o nível do... O seu celular está procurando uma conexão 5G, se ele não achar, ele procura 4G, se ele não achar, ele procura 3G, se não achar, ele conecta na 2G, entendeu? Ele fica procurando o melhor 2G ainda existe? Existe. Ainda existe torre transmitindo 2G? Existe. Tá. E todos, então assim, esse aparelho, sei lá, que eu estou aqui na minha mão, ele tem de 1G a 5G, que é 5G, que eu já comprei como 5G. Pega tudo. Então, mas as operadoras, elas são, vamos dizer assim, obrigadas ainda pela Anatel de manter essas tecnologias de 2G? Não, é por interesse comercial, porque cada tecnologia usa uma faixa de frequência diferente. E cada faixa tem uma característica. Então, para o 5G, às vezes você tem umas faixas que tem muita potência. Muita potência não, muita capacidade de transmissão. Mas a cobertura é pequena. Então, imagina para cobrir o Brasil todo, né? Já o 2G, ele tem uma taxa de transmissão muito baixa. Capacidade de transmissão muito baixa, mas a cobertura é enorme. O 2G, uma antena só... Por causa que a frequência é maior, no caso. Como que... Eu queria entrar nesse ponto, antes da gente falar dos benefícios do 3G, porque eu acho que a gente tem que dar essa explicação para o pessoal para entender que tudo isso é frequência, né? Tudo é frequência. E frequência a gente sabe que é um bem limitado. Isso. Né? É um ativo escasso e limitado. Então, quem tem, quem não tem. Isso. Existem... Na época eu fiz um curso, era um curso gratuito, cara, que o governo que dava. E porque a gente trabalhou muito tempo com a parte de antena de televisão, que era uma empresa que o pai fundou, que chamava de Antenas. E lá eu fiz esse curso, foi assim, abriu a minha mente, porque aí eu entendi por que as antenas tinham varetas, aquelas antenas de varetas, por que tinham maiores e menores. Sim. E tudo aquilo ali é um cálculo por causa da frequência, né? Exato. Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento da onda. Então, por isso que tinham varetas grandes, porque a frequência era uma frequência, vamos dizer assim, menor, né? Porque ela iria trabalhar aí, a frequência de televisão trabalha 54 a 800, porque tem o HF hoje, mas na época era só VHF, Sim. que era de 54 MHz a 200 e alguma coisa MHz. E aí entrou no meio, né? Assim, tem a FM, né? Que o pessoal às vezes não sabe, mas tem a FM que está ali no meio ali dessa frequência da televisão. Sim. Antiga, que era VHF, né? Porque hoje está em UHF, praticamente agora... também não usa mais essa frequência, a frequência mais alta. TV digital também. Justamente. Onde que entra a frequência desses 2G, 1G, 3G? O que faz? Porque ela é limitada, então o pessoal não vê, mas ela está ali. E por que ela é limitada também? Eu sempre fico com essa dúvida. Porque você lembra quando a gente usava o walkie-talkie, quando brincavam nos aparelhos, etc. E às vezes você sintonizava um canal de uma polícia, por exemplo? Sim, lembro. É porque quando você sintoniza na mesma frequência, você causa uma interferência uma na outra, né? Então, o que a Anatel faz e todos os órgãos reguladores no mundo fazem é destinar determinadas frequências para uso exclusivo, né, de alguma empresa.
Uhum. Então, por exemplo, vamos dizer que eu vou leiloar a faixa de 700 MHz, que é uma faixa muito boa para o 4G, por exemplo. Tem uma boa cobertura. Então, assim, eu vou falar no mercado, pessoal, eu vou vender a faixa de 700 MHz, quem comprar aqui vai ficar 20 anos usando essa faixa com direito de exclusividade. Então, isso tem um valor econômico, é feito um leilão, então por isso que se discute leilão do 5G. O leilão do 5G está vendendo a faixa melhor para o 5G, entendeu? A empresa consegue prestar o 5G com outra faixa? Ao longo do tempo, talvez consiga, né? Porque os equipamentos vão se evoluindo, vai se fazendo refarming, que a gente chama, né? Mas a faixa principal, que o mercado todo produz equipamentos para operar naquela faixa, é aquela que vai ser leiloada, entendeu? É porque fica até ruim para os fabricantes, né? Porque imagina, se cada um tem uma frequência, tinha que ter 10, 20, 30 tipos de celular Então, diferentes. existe dentro da UIT, que é um organismo vinculado à ONU, mas para telecom, tem mais de 100 anos essa UIT, onde é feita toda essa padronização. E também isso funciona a nível mundial, né? Porque senão nível chega no meu celular na China e não vai funcionar, porque... Agora, cada país determina uma faixa de frequência, não é igual. E o aparelho abrange essa... aí que entra essa questão de mercado, né? Assim, existe... porque ao longo dos anos você vai colocando essa frequência para um grupo. Então você botou a frequência para uso militar, por exemplo. Depois aquela faixa virou uma faixa importante no mundo todo. Mas é difícil tirar os militares daquela faixa. Estou dando um exemplo. Então, o 700 MHz que eu citei, ela era a faixa que se utilizava para televisão. Aí depois, então, mas era uma faixa essencial para o 4G. Aí foi feita a retirada do pessoal da televisão da faixa de 700 para liberar a faixa, limpar essa faixa para uso de telefonia. Então, cada país tem a sua realidade de organização dessas faixas. Todos, mais ou menos, tentam se padronizar, mas nem sempre é possível. Agora, o fabricante ele vai produzir os equipamentos numa escala mundial. Para quem que ele vende mais, né? Qual é a faixa que está mais usada no mundo? Entendeu? Então é importante que você siga mais ou menos a padronização para ter escala, para ter equipamento para o teu país. Você falou uma coisa interessante, que na época, não sei se tem a ver com esse assunto que a gente está falando, que a Anatel também atuou, né, de forma intensiva, foi na questão da mudança do digital, do analógico para o digital. Foi. Que o Brasil estava discutindo se ia ser o modelo japonês ou se ia ser o modelo americano. Eu acho que na época... não é minha área de especialização, mas ficou entre um japonês ficou nesses dois. Então era justamente para poder regular também essa parte, até dos equipamentos que seriam ser fabricados, tudo. Isso. A qualidade da transmissão. Isso também entra ali na parte de frequência também? Também envolve a parte de frequência, mas envolve muita questão também de equipamentos mesmo, né? E aí, quando você determina determinada frequência, o investidor, que tem ali o interesse da televisão ou da radiodifusão, da telefonia celular, ele vai fazer os cálculos. Quantas antenas eu vou precisar com essa frequência para cobrir, né? Então, tem a definição da frequência importa muito na rentabilidade do negócio. Porque ele tem um limite por causa do tamanho da onda, né? Que ela vai atrapalhar ali. Se for, eu vou te dar uma frequência de 26 GHz, é a frequência que é a mais potente que se tem hoje, mas a cobertura dela é muito pequena. Então... É isso que eu queria saber, essa relação, né? Acaba que tem um papo meio técnico aqui, galera, mas é bom vocês entenderem essa parte aí, porque vai ficar mais fixo aí. Quanto maior essa frequência, né? Que a gente fala do 5G, fala do 1G, falando do 1G e da televisão e agora 5G, essa frequência, quanto maior, facilita essa questão da quantidade de dados que se trafega dentro ou não tem nada a ver? Isso, tem. Quanto maior a frequência, maior a quantidade de dados que se tramita, mas menor a cobertura. Por causa é inversamente proporcional. Sim. Então, você faz... a AM, né? Que o pessoal não conhece, para quem não conhece a AM, era um outro tipo de transmissão de rádio. Ainda está no ar, né? Mas ninguém pouca gente usa, né? E transmitia, galera, era centenas de quilômetros. Área rural total, Pessoal, eu lembro que a gente conseguia Jogos do Brasil, a Copa do Mundo, lá em 1900 e bolinha. Cara, pegava emissora do Rio de Janeiro aqui em Brasília, pra galera ter uma noção como que vai longe o negócio aí do AM, né? Pra essa distância. Às vezes estava na estrada,
querendo pegar e não conseguia pegar, botava na rádiozinha AM e pegava alguma coisa. Pegava. Por causa dessa distância que ele chega, né? Então a Anatel vende um conjunto de frequências. Vende uma frequência que dá mais capacidade, mais cobertura, mas também vende um outro lote que tem capacidade. Então as empresas fazem uma gestão da arquitetura da rede, considerando a conjunção de diversas faixas, faz agregação de faixas, de frequência, para ter um serviço compatível de cobertura e qualidade. Aí você falou que a Anatel vende. Vende assim, coloca em leilão, né? Sim, quando ficou definido assim, o governo, em 1997, você falou que o governo definiu assim, galera, agora a gente vai assumir isso daqui, e quem controla agora é o... E tem que ter alguém que controla, né, Gustavo? Porque se não tiver, imagina... Tem, porque senão uma empresa usa a frequência, a outra também usa, e dá interferência, quer dizer, você tem que ter algum nível de gestão, organização. O governo chegou lá e falou assim, agora quem manda aqui é a gente. Vamos organizar, botar a casa em ordem. Já mandava via ministério, né? Essa questão das frequências. Já tinha antes ali, provavelmente, talvez até o Ministério do Exército também devia ter controle por causa das transmissões. Não, isso ficava mais com a questão das comunicações, né? Do Ministério de essa designação das faixas de frequência, etc. Ah, tá, mas aí não tinha Anatel ainda, porque aí era o Ministério das Comunicações ali que resolvia. Isso. E aí ele toma essa posse da parte da frequência e joga na mão da Anatel para a Anatel organizar isso ainda de forma melhor. Exato. E aí começa a regular. E aí a gente estava falando do 3G. Onde que o 3G, o que o 3G tem de qualidade em relação ao 2G? O que já começa a beneficiar? O 3G ele já foi feito, desenhado, a discussão internacional de padrões, ela é feita em nível de fabricantes, empresas e tudo, e ele já foi feito com o objetivo de ter internet de banda larga no celular. Uhum. Então o 2G, você tinha uma conexãozinha que apareceu e foi, olha, legal, mas o 3G foi desenvolvido para internet no celular. Entendi. E aí surgiram os tais dos smartphones, né? Então, na época começaram a aparecer aqueles BlackBerry, você era muito chique lá, aqueles tecladinhos e tal. Mas depois surgiram os smartphones mesmo com foto, aí todo mundo, mas para que eu quero foto no celular? O que eu vou fazer com essa foto no meu celular? E de repente... não faz ter sentido ter mais câmera de... para que eu hoje não vou... Por que eu vou usar uma outra câmera que não conecta na internet? Né? Verdade. Então inverte a lógica. Vou fazer o que com isso, né? Não posso mandar para ninguém. Essa foto vai ficar aqui na minha mesa? Pô. Pedro, traz aquela maquinazinha lá de fotográfica aqui do nosso museuzinho aí. E no 3G, que frequência que é o 3G, você sabe? Eu não sou especialista na parte de espectro, mas eu acho que assim, a memória aqui é de eles usarem a faixa de 1.8. 1.8. A gente 2.3. Vendeu muito tempo. Traz aqui, Pedro, só para o pessoal ver, para essa molecada nova, se alguém novo quer esses assuntos. Aqui, ó, galera, isso daqui é uma máquina fotográfica, quem não conhece, tá? Aqui, tem uma telinha aqui, ó. Essa é até moderna, tá no porque... meio. Qual que tá a câmera aí, Pedro? Deixa eu mostrar uma máquina para você, da forma que a gente tirava foto antigamente, tá? Não tinha internet. Qual câmera aí, Pedro? É do meio aqui? Ó, da ponta? Eu vou chegar aqui no meio, bota no meio aqui que eu vou fazer papel. Ó, galera, é isso daqui, ó. Olha que tecnologia maravilhosa. Eu tirava foto, tem um vídeo que você via pessoa. Essa aí ainda é moderna, né? Tinha... Essa daqui já era bem mais moderna, que tinha as que era só do filme, que você tinha que fazer filme depois. Eu tô falando já em tecnologia aí que ligava digital. Depois no computador e tal. Baixava as fotos no computador, isso daí. E no caso da 3G, Gustavo, teve essas vantagens. Tava falando do 1.8, você falou que é a frequência. A gente vende aqui na Digital Connect, e também vendia bastante lá na Antenas, as antenas para celular. E, cara, era uma confusão isso, porque aí tem a 1.8, né, e tinha de 700 MHz. Uhum. Hoje ainda tem as duas ali. Então, hoje ainda tem, acredito que deve ter, nessas duas, a gente perguntava à operadora, qual que é a sua operadora? Aí a Vivo era uma frequência e a Claro... A TIM era outra frequência. Aí a pessoa precisava comprar, falou, mas eu tenho, a minha esposa é TIM, eu sou Claro, então meu filho um operador é Oi e outro. Falei, cara, você tem que botar duas antenas. Então acaba que pra gente que do comércio não é tão ruim.
Essa mudança, esse crescimento da Sim. tecnologia é bom, porque vai Aí movimentando. teve uma evolução nos próprios celulares, que na época você tinha um celular que trabalhava numa banda só. Aí de repente apareceram os dual bands, quadribands, e hoje em dia um Verdade. celular desse pega qualquer banda aí que grande abrangência de bandas. Saímos da 3G para 4G. Gustavo, o que que melhorou aí, né, um para o outro? O 4G é uma evolução do 3G em termos de não agrega uma nova funcionalidade, tipo, Uhum. ele é comunicação de voz, é comunicação de dados, mas os dados com muito mais capacidade. Mudou a frequência? Não, a frequência é a mesma. Muda a frequência. Muda também de 3G para 4G. É, tem que mudar Isso. porque... É. Mas E muda pouca coisa ali, de alguns hertz ou não, não? Muda muda uma bastante. faixa... O arranjo de frequências muda bastante. Uhum. E propicia uma velocidade de, sei lá, 10 vezes mais do que se tinha no 3G. Então, na época que lançou o 3G, eu lembro do pessoal falar assim: olha, você agora vai conseguir fazer chamada de vídeo com qualidade. Quando você ia experimentar, travava, você via com má qualidade e tudo. Com 4G você já consegue fazer uma conexão, por exemplo. Ontem eu estava numa reunião trabalho remoto, caiu minha conexão na internet fixa, puxei para o 4G e mantive o teletrabalho numa boa, né? Então já é uma banda larga com capacidade de tráfego bem mais razoável que a 3G, Uma né? frequência maior, claro, né? Isso, E aí chega o bam 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 da vez, 5G. 5G. Que frequência que é 5G assim? Você tem a de 2.3 GHz, 3.5, 26 GHz, Tem bastante. teve venda também de um lote de 700 MHz. Qual que é a diferença, por exemplo, por que teve essa diferença de 2.3, 3.5? Quando a gente fala de 26, aí já está falando de uma frequência muito mais alta. São as ondas milimétricas, Sim, essa daqui para mim de 26, ela também é para celular também? também. E é para você abordar realmente uma capacidade de transmissão bem mais alta, né? Mas ela ainda tem pouco uso, tá? Assim, o mercado ainda está digerindo essa faixa. Quando um celular hoje ele vem com 5G, ele já abrange essas três frequências ou pode ser que não? Pode ser que não, Pode ser que não. depende do celular. Ainda tem isso, hein? Sim. Talvez o Então, 5G não pegue uma 26, por vou só dar exemplo, um exemplo prático gigahertz. para o pessoal que está escutando. Esses dias eu estava na rodovia com minha esposa, meu celular ele estava melhor, um celular mais caro, da minha esposa um mais barato. Uhum. E de repente eu comecei a receber mensagens, barulho no celular de que ele captou o sinal ali na estrada e estava recebendo as mensagens. E o da minha esposa não captou esse sinal, entendeu? Então, basicamente, meu celular pegou uma faixa Uhum. de frequência que o dela não pegou, entendeu? Entendi. Então, a qualidade do celular importa muito também na questão da experiência de uso. Legal. Você falou uma situação que eu vou até entrar num ponto aqui, que eu sei que a Anatel, quando regulou a parte do 5G, ela teve uma obrigatoriedade em relação às empresas que participaram da licitação, né? Sim. Mas até colocando já um link em relação às obrigatoriedades, eu queria perguntar para você, a Anatel recebeu uma boa grana para essa venda das frequências aí, né? Para o pessoal utilizar. Esse dinheiro é destinado para quê em relação porque a Anatel é um órgão do governo, Sim. né? Onde que ele é aplicado para a sociedade esses valores? Perfeito, sua pergunta é muito boa. Então, os primeiros leilões funcionavam o seguinte: a Anatel fazia o leilão, a empresa colocava lá o mínimo, etc., faz aquela concorrência pública, gerava um valor de edital, de pagamento daquela frequência, vencedores, e esse dinheiro ele é recolhido pela Anatel, mas em favor da União. Esse dinheiro não fica para a Anatel, certo? Então ele vai para o orçamento do Tesouro mesmo. Ah, tá. Ele não fica ali Né? para o órgão Anatel gastar da forma que ele. Não, não. É um dinheiro do Estado, né? E aí cada governo vai manejar isso da melhor forma. E a Anatel faz os leilões com diretrizes do Ministério e da Presidência. Então a Anatel é um órgão de Estado que não produz políticas públicas. Quem produz a política pública é o Ministério e o presidente da República. Então ele tem um programa de governo, ele vai direcionar. Anatel, eu quero que você direcione então seus esforços para tal caminho, e a Anatel vai executar esse caminho, né? Então, agora
ao longo dos anos, a agência passou a fazer o seguinte, porque telefonia celular é de oferta livre pelas empresas, tipo, é um mercado privado. Então, igual que vocês estão muito acostumados com banda larga fixa. Uhum. Eu vou levar naquele bairro ali, ou eu vou levar naquele outro. Você decide para onde vai de acordo com a sua conveniência de negócio. Uhum. Vou ter demanda, tem concorrência, não tem, é mais barato, é mais caro levar para lá. E na telefonia celular é a mesma coisa, as empresas decidem onde vão levar baseado em concorrência, mercado, investimento, essas coisas. Então, o Brasil tem 5.570 municípios. Quase nada, né? Então, assim, por óbvio, o investimento ele é melhor empregado, mais rápido de recuperar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, que são cidades densas. Você coloca com uma antena, você cobre muita gente ao mesmo tempo, né? Então, você chegar nos municípios menores do Brasil levaria bastante tempo. Então, o que a agência fez? Olha, imagina que, vou chutar um valor, tá? Imagina que o leilão ia dar 10 bilhões. A gente faz os cálculos falando o seguinte, qual é o custo de levar essa infraestrutura nos menores municípios do Brasil? Então, vamos fazer o seguinte, você ao invés de me pagar esses 10 bilhões, você vai fazer o desconto do valor que custa ir lá, e você vai lá, entendeu? Legal. Então, você troca o valor do leilão por compromissos de investimento, aonde esse investimento não seria natural ou rápido, entendeu? Demoraria muitos anos para chegar. E esses compromissos que a Anatel fez junto a esses compradores das faixas de frequência para o 5G, quais foram eles? Eu sei que você tem que ter, eu não sei se é o 5G, mas tem que ter sinal, é 5G mesmo, nas rodovias federais em todo o Brasil. É isso. Não sei se é 5G ou só o 4G. É no 5G. No 5G. É assim, desde os primeiros leilões se tem isso, tá? De trocar o valor de licitação pelo compromisso de abrangência, que a gente chama. De você levar a abrangência daquela cobertura para o Brasil. E o do 5G deu um valor de aproximadamente 50 bilhões e todo o valor foi convertido em obrigações. Legal. No 4G, por exemplo, já não foi assim. Você teve um bom valor que foi para o governo, tá? Quer tocando o telefone? Não, tá tudo bem. Então, no 5G, os compromissos foram de levar cobertura em todos os distritos não sede, que ainda não têm cobertura. São aproximadamente 9 mil distritos no Brasil que ainda não têm cobertura. É bastante coisa. Então, todos eles foram contratados, digamos assim, nesse leilão. E todas as rodovias federais têm que ter cobertura agora. 100% da rodovia. Todos os trechos. Qual é o prazo, Gustavo, que os operadores têm para entregar Até isso? 2030. 8 anos, né? Assim, é bastante, mas eu falei cifras, valores muito altos, né? São 9 mil localidades, são milhares de quilômetros de rodovias, né? Então, é um volume de obrigações bem grande. E todos os compromissos, cada distrito, um por um, está descrito numa tabela dentro do site da Anatel, dizendo qual operadora que tem que levar, qual já prazo. Já está tudo determinado certinho, na hora que ele entrou já sabe a regra do jogo. Exatamente. Então tem que cumprir, porque depois tá lá, e a sociedade, né? Qualquer um aqui pode entrar lá no site da Anatel, tem uns dashboards lá, painéis de dados, que você consegue ver os compromissos do 5G. Bacana, qual que é o site da Anatel aí? Anota aí, o Lucas, para a gente botar nos comentários aí eu passo para você o link certinho. Tá bom. Vamos colocar todas essas informações aí para a turma aí que está querendo saber sobre isso daí. Então temos aí 3G, 4G e chegou agora no 5G, né? 5G, eu te pergunto, ele é focado na parte realmente de telefonia móvel ou não? Tem outras funções aí? O 5G, ele trouxe uma agregação de função diferente. Porque ele mantém a questão da voz, questão de SMS, dados. Ele aumenta muito a capacidade de dados, de transmissão, até 20 vezes mais a velocidade do 4G. E só que o grande diferencial do 5G é que ele foi projetado também para fazer múltiplas conexões. Então, o que é isso? Se a gente estiver aqui numa região mais densa, uma antena só do 4G vai sofrer congestionamento.
com a quantidade de conexões simultâneas. Tem limite. De pessoas conectadas ao mesmo tempo na rede. Exatamente. Até aconteceu lá no evento, lá tinha muita gente. A rede fica sobrecarregada, né? E o 5G ele foi projetado para conseguir fazer ao mesmo tempo, simultaneamente, múltiplas conexões. Qual que é a ideia? É não mais conectar as pessoas, mas conectar as coisas, além das pessoas. Então, como assim conectar as coisas? Conectar os aparelhos da casa, por exemplo, essa televisão, a impressora, a cortina, lâmpadas, geladeira. O que mais? Vocês são... Tem lâmpadas, tem portão eletrônico, os DVRs que fazem gravação de câmera. Isso. Basicamente qualquer componente eletrônico pode se conectar na internet. Você pode criar uma inteligência e um algoritmo de que ele funcione conforme você quer. Fala galera, tá gostando do conteúdo? Então já deixa seu like, compartilha e se inscreva no nosso canal. E não se esqueça de marcar o sininho para você receber todas as novidades. Porque realmente cada vez mais a gente quer as coisas conectadas a gente, né? Porque o cara quer chegar em casa, o ar-condicionado já tá ligado lá, ele já liga da saída do trabalho, já deixa a televisão lá preparada para o filme, já liga a cafeteira, porque eu sei que tem até cafeteira que tem IP que vai lá, o cara acessa. Né? Já aumenta a temperatura da geladeira, porque a cervejinha já está lá para assistir a Copa do Mundo. Inclusive, eu tô falando de Copa do Mundo, mas na época da Copa do Mundo, e você falou dessa questão de quantidade de conexões ao mesmo tempo, não sei se o 5G já vai vir resolvendo isso, mas na Copa do Mundo do Brasil, que teve no Brasil em 2016, eu fui nos jogos, né, fui em alguns jogos, e a gente não conseguia falar, cara, sim, esquece, não conseguia, e às vezes saía, eu mandava, você queria compartilhar aqui, pra que serve, né, galera? Né, pra que serve tirar foto, né, o Gustavo falou, pra que serve tirar foto do celular, pra quê? Que você quer mostrar pro povo, né? Então, tirava foto, tava eu e minha esposa, e vamos postar, e vamos mandar pra família, que a gente quer compartilhar esse momento de alegria, né? Que eu tive a sorte de conseguir comprar 5 ingressos do Brasil, e na abertura, não conseguia, cara, não mandava nada. Aí, às vezes, saía uma fotinha. Aí, quando você saía lá do estádio, da parte né, que a galera tava, aí saía aquele bombardeio de fotos saindo, entrando. Então, isso no 5G, é uma solução. Será que ele ainda pode travar? Eu pergunto assim. Não, pode, porque também tem limite, né? Quando você está falando de um estádio, a gente está falando de 50 mil pessoas ao mesmo tempo usando uma rede, né? Imagina quando a gente vai para uma cidade pequena, às vezes você não pode ligar 2 chuveiros ao mesmo tempo, porque eles caem numa casa, né? Então é mais ou menos o mesmo conceito. Você está compartilhando uma infraestrutura com muita gente. Então, se não tiver uma quantidade de frequências e antenas com capacidade suficiente para esse volume de gente, vai engargalar mesmo com a capacidade de múltiplas conexões. Porque a capacidade de múltiplas conexões em geral, para baixas conectividades, né? Uma geladeira fazer uma comunicação é de baixíssimo requisito de capacidade, né? Mas ele consegue ter múltiplos aparelhos conectados, cada um levando pouco uso da rede. Quando você faz downloads, né, e uploads, aí já é um tráfego maior. Então, um vídeo, por exemplo, já gasta mais. Então, esse trabalho da Copa do Mundo, você foi falando, e a gente trabalhou muito na Copa do Mundo. Imagino, né? Você tem que encher de torre próximo ao estádio. Tem que encher, você tinha antenas móveis, você tem estudos acadêmicos dizendo como que se faz uma rede em um estádio, porque um dos maiores problemas não é nem a capacidade no estádio, o maior problema é ruído, porque são várias antenas no mesmo local, gerando várias frequências e vários aparelhos se conectando, então você tem um aumento do ruído, interfere nas faixas e acaba não funcionando do mesmo jeito, né? Então tem uma lógica de aonde que você coloca, para qual tilt que você coloca nas antenas, tem uma série de lógicas aí para estádios, e hoje já melhorou bastante isso, né? Eu vou entrar num ponto aqui, né? Galera do Cinet aqui, dos provedores, não sai daí não, porque a gente vai falar da dor do provedor, porque vai acabar ou não vai acabar com os provedores 5G, né? É isso que alguns provedores vêm aqui e perguntam. A gente até conversou um pouquinho lá mas a gente vai aprofundar mais essa
essa importante informação para o nosso mercado, né? Sim. Eu estou vendo, talvez, ali no Ceasa ali, para montar um banquinho na feira, se o 5G acabar, porque a gente tem que... 3 meninos para criar. Mas a gente vai chegar lá. E a gente vai entrar num assunto um pouco técnico que é importante também para as pessoas entenderem, porque uma das promessas que muita gente escuta sobre o 5G, Gustavo, é que o 5G ele vai trazer essa conectividade em tempo real, que aí nós estamos falando em carros que vão ser autodirigíveis. Uhum. Vou dar o exemplo do carro que mais o pessoal comenta. Sim. A pergunta é, ele vai conseguir fazer realmente essa conexão tão rápida, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco isso, porque para o nosso público, que é o provedor de internet, ele entende muito que ele vive disso, que é o tal da latência, né? Sim. Porque a gente tem que entender o que é latência, o público que não é da internet, que não é o provedor, porque isso daí faz a diferença quando você fala assim, não presta esse celular, não presta essa internet, é justamente esse tal de latência, gente, que está com um probleminha aí, e o 5G, por uma função tão importante, porque imagina, se você tem uma latência alta e você está transmitindo uma situação de um carro que é autodirigível, se você perde, na hora que você der uma freada, que precisar dar uma freada, ele vai acontecer um acidente, porque vai demorar alguns segundos para isso acontecer. Primeiro, explica um pouquinho da questão da latência para a turma que não é, né, familiarizada com essa palavra, e no 5G, se ele realmente vai conseguir atender essa parte que todo mundo espera aí de ter produtos que conseguem ser monitorados full time, a gente pode usar essa tecnologia. Eu vou puxar o seguinte, da evolução da última fala para tudo isso que você perguntou, que é bem pertinente. O 5G, então, ele conecta múltiplas coisas. A gente deu exemplos até hoje em dia considerados supérfluos em casa. Poxa, ligar meu ar-condicionado, sei lá. Hoje em dia parece uma coisa... né? Simples, né? Simples, mas assim, a gente está falando do que tem de potencial. O que de fato vai virar o uso do dia a dia é difícil de saber hoje, né? Mas fora de casa, imagina uma indústria, né? Imagina que vocês têm um mega galpão aqui de produtos, né? Logística, você imagina, né, vários aparelhos conectados com inteligência, uma fábrica, um equipamento, produção, né? Fez uma produção de uma parte do produto e tem que levar isso para um outro equipamento, isso tudo pode ter uma conexão sem fio. Hoje você tem várias conexões, mas com fios, né? Então você tem mais autonomia, consegue gerar inteligência artificial, agregar camadas de ferramentas, né, que são modernas, Big Data, inteligência artificial, e com múltiplas conexões. Então, na indústria, se fala da indústria 4.0, a revolução a partir do 5G, porque permite essa múltipla conectividade e agregação dessas tecnologias de inteligência artificial, Big Data, etc. Então aumenta o que? A produtividade, você faz mais rápido, mais barato todos os produtos. Imagina isso nas cidades, né? Você falou das cidades, dos carros conectados, né? Você já tem experiências hoje de carro autônomo, mas é um carro sozinho autônomo. Imagina quando forem todos autônomos, né? Então eles têm que ter uma inteligência de movimentos, porque qualquer milésimo de segundo impacta num atropelamento, numa batida, né? Então o 5G ele foi desenvolvido também uma outra funcionalidade, no sentido de que ele, para algumas missões críticas, ele foi desenvolvido com a latência muito baixa, tá? E como que é isso? Ele foi desenvolvido considerando que o que é a latência? Latência é o tempo que você apertou aqui no celular um pedido de um conteúdo. Imagina que você entrou numa página de seu interesse. Essa página está hospedada em algum computador em algum lugar do Brasil ou do mundo. Então o tempo que leva desse clique que você deu para ir até esse computador, sei lá, imagina que esteja em São Paulo, foi lá num servidor em São Paulo e voltou, é a latência, tá? O tempo de ida é uma latência e a ida mais a volta é a bidirecional, né? E isso ocorre em milissegundos, né? A taxa de transmissão, a velocidade de transmissão, às vezes confunde com a latência,
mas é diferente. A latência é o tempo que levou para ir lá e voltar. Uhum. E a taxa de transmissão é quanto conteúdo você consegue levar ou buscar. Tá. Né? Então, a taxa de transmissão imagina que a latência seja a mesma nos dois exemplos que eu vou dar. Num caso, você só conseguiu trazer uma foto, no outro caso, você conseguiu trazer um filme inteiro. Então, a capacidade de transmissão, a taxa de transmissão, é o quanto que você consegue puxar nesse... Vamos dizer que é o tamanho da grossura do cano, né? Exato. Um cano, sei lá, de 3/4 e um cano de 100 Exato. vai passar muito mais... Exatamente. Mais água, assim, mais rápido. Exatamente. Então é isso. Então a latência é o tempo de resposta ali de chegar no conteúdo que você quer. Então a posição do servidor é muito importante. Se esse servidor do conteúdo que você está interessado estiver no Japão, você clicou nesse conteúdo, a rede vai ter que ir lá no Japão e voltar. A latência vai ser alta, sim ou não? Vai ser mais alta do que buscar aqui no Brasil. Então, às vezes, você está numa lentidão de um serviço que você está tentando, e não é um problema da rede de telecom, não é um problema do seu aparelho, é um problema da latência. O conteúdo que você está buscando está longe. Uhum. Então, para o 5G, pressupõe que esse conteúdo esteja muito perto. Então, a rede não vai buscar esse conteúdo lá em São Paulo ou lá no Japão. Ele vai ter que fazer o processamento desse conteúdo, a gente fala de edge computing. Né? Os data centers, a central onde se tem esse conteúdo, tem que estar muito próximo daquela conexão. Uhum. Entendeu? Ainda mais quando a gente falar de veículos, né, que são dirigidos por esse tipo de tecnologia. Então tem que estar muito próximo, é isso. Então a diferença é que hoje você tem grandes servidores no Brasil e você vai ter que ter isso bem capilarizado, descentralizado. Para fazer esse controle. É isso. E agora a gente entra naquele ponto, né, que os provedores todos querem saber. E eu vou fazer uma pergunta, vou dizer assim, vou fazer o advogado do diabo aqui. Tá bom. Como consumidor final, porque essa que eu acredito que é uma dúvida dos provedores. E, galera, se tiver alguma outra dúvida, bota nos comentários que a gente vai, né? Agora, a gente está agora amigo, eu e o Gustavo aqui, né? Posso mandar uma mensagenzinha para ele para a gente marcar outro podcast, tirar as dúvidas. Beleza. Porque eu sei que dúvidas surgirão. A gente pode fazer uma live, a gente quer ajudar vocês aqui. Eu sou consumidor final. Cara, vamos colocar 80. O meu computador ele já é 5G também. Ele já é 5G. Eu tenho celular. Eu nem uso conectado na rede. Eu estou Wi-Fi o meu notebook. Eu tenho celular que, sei lá, 60%, 70% resolvo as minhas coisas aqui. Com a 5G eu tenho toda essa maravilha que você contou aí. Aí eu te pergunto, e aí o provedor vai precisar para quê? Sendo que as operadoras podem chegar, transmitir esse sinal e eu não vou precisar, só basta eu ter vamos dizer assim, um contrato junto com a operadora 5G e eu não sei se vocês vão, vamos dizer assim, compartilha para o meu celular e eu também compartilho com o meu, porque hoje inclusive já está vindo sem chip, né, agora, já começaram já outra avanço, não tem mais chip. É o eSIM, né? Justamente, você não precisa mais de comprar o chip e colocar no celular. E aí eu mando conectar o meu notebook e o meu celular. Eu falei, cara, tá aqui o meu númerozinho, conecta aí, manda a minha fatura e tchau, provedor. Menos R$100, R$200 que eu pago por mês. E agora, hein? O mercado se adapta ao longo desses anos todos, né? Então, houve uma oportunidade muito grande para os provedores de banda larga, que foi no vácuo das grandes operadoras que ficavam muito ali ainda naquele ADSL, no fio de cobre. E os provedores viram que existia uma demanda muito grande por uma conexão mais estável, de mais capacidade de transmissão, e fibraram esse Brasil todo. Eu diria o seguinte, primeiro, para ter 5G, precisa ter fibra. Então, os provedores têm o quê? Tem fibra, né? Então, já é, assim, uma oportunidade. A empresa de telecom, imagina ela passar toda essa fibra no Brasil todo para lançar o 5G. E deixa eu fazer uma pergunta, para você não sair da fibra. Se eu estiver errado, você me corrige. O 5G, como tem uma frequência muito alta, ele tem que ter mais pontos de transmissão, correto? Correto. E essa quantidade de pontos de transmissão acaba que tem que ter mais fibra dentro da cidade, porque vai ter que mais torres transmitindo. Exatamente. É isso. E aí tem que fazer mais investimento para fibrar mais a cidade. Então, existe uma coisa dentro do mercado que é time to market. Então, assim, eu quero ir, tem muito lugar para ir. Mas fazer a minha própria fibra
é lento fazer tudo, todo o Brasil. Então, assim, é comum que se faça contratos de fibras já instaladas, né? Uhum. Você faz contrato de swap para grandes fibras, tipo backhaul, backbone, mas também para fibra de rede de acesso. Uhum. Então, um mercado que parece favorável é esse. Outra coisa é que já se tem dificuldade de fazer essas fibras todas, imagina com essa quantidade de postes já Sim, lotados. verdade. Então, quem já tem um ponto no poste tem um ativo, Uhum. né? Outra coisa, as operadoras de certa forma vão demorar para fazer toda essa cobertura, É, né? aí, pegando essa cobertura, dependendo também do local, assim, ela tem a obrigatoriedade de botar 5G em todos os locais, com esse contrato com a Anatel? Tem. Tem. Mas o que é todos os locais? Deixa eu dar um cenário aqui para entender a Anatel aqui e os grandes operadores que compraram a frequência 5G e já defender minha turma dos provedores aqui para a gente. Dos provedores é a minha, que é a minha turma, que, né? Que a gente, entre aspas, está ali nessa dúvida aí que se a gente, né, tem muitos anos de vida ou não. Mas se eles têm que colocar 5G, aonde que eles têm que colocar? É só no centro da cidade? Porque vamos colocar uma cidade de, sei lá, 5 mil habitantes. Vou pegar uma vez se eu consigo uma cidade pequena aqui próxima. Uma cidade de 5 mil, não vou dar o nome para a cidade. Tá. Você tem um centrozinho da cidade. A gente chama Cara, de distrito sede e uhum. distritos não sede. Tá. Se o cara tem lá sei lá, um bairro que está lá a 10 quilômetros, ele tem que colocar também ou não? Ele tem lá 100 pessoas só nesse bairro. E aí? Tem. O conceito foi o seguinte: Hum, quem faz o mapeamento das localidades do Brasil é o IBGE. uhum, E o IBGE tem um censo de 2010, é um censo meio antigo. uhum. Eles estão fazendo agora um novo censo, né? Mas ele não foi considerado, não deu tempo de considerar dentro do edital do 5G. Então, todas as localidades que foram identificadas em 2010, que a gente vê que não tem cobertura, estão contempladas no edital. Agora, pode ser que tenha algumas localidades que surgiram nesses últimos 12 anos que não foram captadas pelo edital. Então, tem importante, assim, para quem quer olhar no BIT mesmo, entrar naquele site que a gente falou. Tem todas as localidades, uma por uma, Uhum. se tem obrigação ou não tem. Mas que quantidade? Aí, lá vocês definiram, tem que ser uma quantidade X também de pessoas, porque às vezes você tem um bairro que tem ali 20 casas, ele não vai botar uma torre de 5G para atender, ou tem obrigatoriedade de atender 100% do 100%. 100%? Todas as áreas urbanas mapeadas pelo IBGE. Às vezes, alguma localidade é tão pequena que o IBGE nem mapeou. Entendi. Tá? Mas se o IBGE mapeou no censo, está no edital. Entendi. Agora, outro ponto... É a fibra que é o ativo realmente mais valioso aí para chegar lá. Esse é o ponto. Mas né? é tão caro, eu fico imaginando assim, imagina para essas operadoras, não sei se eles vão depois não cumprir essa exigência, porque, cara, é caro você montar uma torre de 5G, para você atender lá um bairro onde você tem lá 500 mil pessoas. Mas é dividido, assim, as obrigações não é assim, a TIM tem que levar em todo o planeta, todo o Brasil, ela é dividida, a TIM tem alguns compromissos, a Claro tem outros, a Vivo tem outros, e foi criada a figura agora dos entrantes regionais, né? Então, além das grandes nacionais que a gente já conhece, vão entrar algumas empresas novas na telefonia celular 5G, que é o caso da BrisaNet, por exemplo, no Nordeste, a Liga lá no Sul, a Cloud2U no Rio de Janeiro, Minas Gerais, e a Sercontel no Norte e São Paulo. Então, são empresas que vão entrar no mercado e também dividem um pouco dessas obrigações, certo? Agora, é importante o seguinte, a gente não sabe também como vai funcionar a demanda por tecnologia, né? Hoje a gente está vendo usuários comprando 1 GB de internet na banda larga fixa. Esse 5G vai entregar? O 5G entrega hoje, se eu calcular aqui agora, talvez ele me entregue 800 megabits por segundo. Mas quando todo mundo estiver na rede, né, ele vai entregar? Será que as aplicações não vão passar a exigir mais? Porque hoje faz pouca diferença no celular você ter o 5G. Para mandar o WhatsApp, para ver um e-mail, para ver um streaming de vídeo, não faz tanta diferença. Mas evoluem as coisas que a gente usa, né? Na época que surgiu um tal do Pokémon GO, você lembra disso? Lembro, Cara, apareceu um joguinho que foi uma febre viral, todo mundo queria usar esse negócio, e cara, ele entupiu as redes, entupiu.
entendeu? Assim, congestionou ali até congestionou. Então tem hoje o 5G está de lavada, batendo no que a gente usa. Mas daqui a pouco aparece um negócio novo que puxa mais banda. O 5G das operadoras vão entregar essa estabilidade em todas as casas do Brasil? Indoor. Entendi. Entendeu? Entendi. Tem razão. Que aí que você tem as barreiras também que tem atrapalham as barreiras, o sinal, a laje, o prédio, papapá. Subsolo. Então quem quer ter assim, olha, não, eu quero ter segurança na minha conectividade, eu quero ter aqui um serviço dedicado à minha residência, estável, com capacidade, papapá. E o preço é razoável, justo. Então, assim, eu não vejo como uma grande ameaça. Eu acho que vai começar a ter mais competição entre esses mercados. Entendi. E no caso a gente estava falando até, queria até que você falasse um pouquinho disso quando a gente conversou lá na Sebrae, da tecnologia, você até teve aqui, andando aqui no nosso galpão, você viu que tem a questão do Wi-Fi 6 também, né? Sim. A gente tem que entrar nesse ponto aí. Sim. Né? O Wi-Fi 6, uma pergunta, ele funciona, ele é uma tecnologia à parte do 5G, não é isso? Sim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, vamos colocar. Que tem ainda essa vantagem para o provedor, vamos colocar, né, também. Que aí é a velocidade de transmissão. Deixa eu tentar deixar bem didático isso. O que é o Wi-Fi? O Wi-Fi usa uma faixa de frequência também, mas não foi leiloada. Um provedor de internet bota o Wi-Fi e não comprou o leilão da Anatel. Sim. Por quê? Porque eles usam uma faixa que não precisa ser licenciada. É uma faixa que tem uma radiação restrita. Ele não pode emitir esse sinal para o Brasil todo. Tem uma radiação restrita, mas ele tem autorização para usar. Então eles usam a faixa de 2.4 GHz e 5 GHz. Então o 5G que aparece no modem lá não é o 5G de telefonia celular, é o 5G da frequência que ele usa. 5 GHz 5 GHz. Do Wi-Fi. Exato. Entendi. O pessoal confunde isso também, bom a gente deixar claro. Então, eu estou botando 5G na minha casa, não é o 5G da telefonia móvel. Não é a quinta geração de tecnologia móvel, é a frequência que você usa de 5 GHz, que tem mais potência, inclusive, do que a de 2.4, e a de 2.4 tem mais cobertura, né? E agora a Anatel deu mais uma faixa para essa turma do não licenciado, que é a faixa para o 6E. Então, isso foi uma guerra no mundo todo, tá? As empresas de telefonia celular queriam essa faixa para elas, ter mais capacidade para telefonia celular, e as empresas de banda larga interessadas nessa faixa para banda larga fixa. Então, a Anatel determinou uma baita capacidade para a banda larga fixa, que é o 6E. Ah, legal. Então, essa faixa ela vai permitir conectividade de Wi-Fi bem alta, tá? Não sei dizer a precisão, mas ela compatível com 5G. Então, você vai conseguir ofertar um produto... Só que ela é local, no caso. Só que ela é local, na tua residência. E aí, qual equipamento que faz essa transmissão? Aí vocês que estão na indústria de mercado de equipamentos para vender. O Wi-Fi 6, essas novas tecnologias. Aí os provedores vão ter que pegar, em vez de dar aquele modem lá que você hoje dá para o consumidor, vai ter que comprar um modem 6E e ofertar um Wi-Fi que não muito superior ao Wi-Fi que a gente tem hoje. Melhor e, cara, então, galera, turma tranquila, hoje vai todo mundo dormir bem, sexta-feira, Copa do Mundo começando. Só alegria, viu? Hoje, ó, papai, filhos, não vamos ficar na feira mais, viu? Temos muitos anos ainda. Tem mercado, tem lenha para queimar. Aqui tem, viu, Pedro? Aqui tem, anota daí que esse daí tem que ser um corte aí exclusivo para explicar isso que o Gustavo falou agora aqui, que realmente acho que a gente está sempre evoluindo, né? Sim. Realmente como a tecnologia está pulando cada vez mais e dando mais oportunidade, porque o pessoal quer velocidade, não quer. Sim. Não quer. Congelou dois segundinhos ali o Netflix, o cara já liga pro provedor. Cara, essa internet aqui não presta. Exato, e assim, tem coisas que surgem e parecem supérfluas, né? Igual a gente comentou brincando da foto, né? Pra que eu vou tirar uma foto no celular? E isso virou, tipo, hoje você não vive sem isso. Por que eu vou colocar a minha cortina para fechar inteligente? Cara, as pessoas se acostumam com aquilo e depois virou uma dependência. Né? E daqui a pouco vai surgir mais coisas assim ou não? Vai, cara. Surgiu o Uber, surgiu... surgiu tanta coisa nesses últimos anos, né?
E os próximos 10 vão trazer, o mercado vai exigir banda, vai exigir conectividade, estabilidade, qualidade. E um diferencial dos provedores é atendimento, né? Sim, boa. Então, assim... Agilidade, a proximidade com o cliente, ele é mais regional. Então é um diferencial competitivo importante. Eu acho que o mercado vai continuar disponível aí para todo mundo. Acho que para o consumidor final, ele ganha, né? O consumidor final ganha mais, porque mais opção, né? Quanto mais competitividade, melhores produtos, melhor abrangência, menor preço. Sim. Melhor qualidade. Galera, você viu aí, né? Tanta informação legal que a gente trouxe aqui hoje. Mas para não, assim, a gente não pode terminar esse papo aqui, que a gente tem que entrar na parte mais obscura, vamos colocar assim, da Anatel. Delicada. Vou até virar minha página aqui. Gustavo, assim, é importante também a gente passar isso para os provedores, nosso papo hoje é do Cinet, para essa turma aí. Eu acho que assim, que bom que a gente está com alguém aqui da Anatel para poder instruir, porque eu acho que a Anatel ela não está para punir, ela está para regularizar, né, regulamentar e deixar a coisa mais segura para o consumidor final. Exato. Né? Mas vamos falar da questão do provedor de internet. Hoje, como que funciona essa atuação da Anatel em relação à fiscalização? Por exemplo, ela recebe um contato, uma denúncia de alguém, ela vai junto com os técnicos da Anatel para poder fazer essa... Vamos falar de dois cenários, o cenário do provedor e também dos distribuidores, que a gente, né, sabe que também tem muita empresa que acaba vendendo equipamento sem certificação da Anatel. E eu vou ser um pouquinho polêmico aqui mais contigo. Em alguns pontos, você não acha que a Anatel, ela às vezes dificulta muito essa situação? Porque eu sei que a gente homologa os produtos aqui para poder fazer a venda, cara, mas às vezes demora 4, 5, 6 meses, né? E já aconteceu da Digital Connect homologar um produto que virou obsoleto, porque hoje a tecnologia é muito rápida. Por causa desse processo, vamos falar de distribuidor primeiro, nossas dores, estou falando das nossas dores aqui, para depois a gente entrar nas dores do provedor. Porque a nossa acaba que a gente atrasa para o nosso cliente também. Ele é afetado indiretamente. Né? Justamente. E acaba, porque o mercado é muito dinâmico, cara, vamos comprar logo e vamos resolver a dor do cliente lá, porque às vezes o cliente, ele não está muito preocupado se tem a Anatel ou não, ele quer a internet dele funcionando, né? E aí ele vai atrás, às vezes, da Anatel, quando o equipamento funciona, aí ele denuncia, aí tem a parte que vocês entram para regulamentar. Mas muitas das vezes o equipamento, a gente sabe que vai funcionar, está 100%, e tem essa dificuldade na homologação. Eu coloco hoje que acho que, não sei, teria que a Anatel avaliar, e eu não sei se tem algum projeto da Anatel, de aumentar as certificadoras que... Sim, os organismos de certificação e homologação. Justamente, porque são muito poucos e o processo é muito demorado para você conseguir. Eu acho que é um debate bem parece espinhoso, mas não é. A gente entende isso e a gente trabalha para melhorar esse ritmo, né, de prazos, etc. E deixa eu explicar. Uhum. Por que você tem que ter uma certificação e homologação de equipamento? Justamente por aquilo que eu estava falando das faixas, né? E como é que aquele equipamento vai funcionar? Ele tem autorização para usar uma faixa com uma radiação restrita, uhum. E uma determinada faixa. Se aquele equipamento começar a usar uma outra faixa, ou ele não está tão restrito assim, ele está indo além, daí ele já está interferindo em outras conectividades. Uhum. Então, se você não tiver esse controle de qual faixa está usando, qual a potência, se estava gerando radiação ionizante, não ionizante num tamanho que cause prejuízo de saúde para as pessoas. Uhum. Se, por exemplo, o equipamento usa uma bateria que vai explodir, sim ou não. Então, são feitas baterias de exames para ver se ele está em conformidade com toda essa regulação, que ela é importante. Se ela não existir, a gente teria todos os equipamentos interferindo um no outro. Certo. Então, precisa ter? Precisa. Uhum. Todo país tem? Todo país tem. Dá para ser mais rápido? Dá. A gente precisa trabalhar para que seja mais rápido. Aí o que a Anatel faz? A Anatel tem instrumentos de consulta pública. Então toda vez que vai soltar uma nova norma relacionada a esses assuntos, faz uma consulta pública. E normalmente a gente escuta muito das grandes associações, das grandes empresas, e tem pouca participação
dos menores, que querem mostrar que é impactado, sabe? Uhum. Então, eu incentivo que busque, a Anatel melhorou o portal de consultas públicas, sabe? Escutar essas dores ajuda a gente a pensar em soluções mais céleres. Às vezes, por exemplo, é possível fazer acordo de mútuo reconhecimento de certificação com outros países. A Anatel está buscando isso. Então, se já foi homologado em outro país, já vem homologado para cá. Sim. Entendeu? Reconhecimento mútuo. Aumentar a quantidade de laboratórios. Uhum. Então, isso tudo é viável, está em discussão. Precisa mesmo a gente reconhece que precisa melhorar esse tratamento. Eu lembro que aí, né, esses pontos, é bom a gente estar nesse contato, porque esse processo realmente ele é lento, assim, né? Hoje eu acho que a dificuldade maior que a gente tem, eu acho que não só a gente Digital Connect, mas para quem mexe com importação, ou com compra de produtos, ou desenvolvimento de produtos, é o tempo para... São as poucas empresas que fazem a certificação, né? E esse tempo que demora. E eu lembro que eu participei ativamente de um provedor de internet, um parente meu, lá no Rio de Janeiro, e uma coisa que foi muito boa. Eu não sei se isso foi uma atuação da Anatel, né, até te pergunto, ou foi alguma intervenção de governo, né? Tem uma licença que é obrigatória a ter, que é o SCM, né? Que é a licença para o provedor de internet atuar, como uma empresa que, como você falou, regulamentar tudo. E eu concordo em relação a isso daí. Cara, mas era muito caro, assim. Eu lembro que era 20 mil reais para você. Então você restringia a poucas empresas. E, com toda sinceridade, vamos falar para trás, cara, todo mundo trabalhava sem isso daí. Sim. Até que chegava um dia a Anatel e, pum, grampeava. Mas é muita gente para fiscalizar. A Anatel, ou seja, grampeava um ou outro porque acabava que vocês não têm braço também para conseguir fiscalizar o Brasil inteiro. São 5 mil e tantos municípios, imagina. Então foi uma coisa positiva. Baixar um negócio que custava 20 mil reais para, não sei nem quanto é hoje, acho que é o quê? R$1.000, R$900? Eu acho que não tem uma taxa, acho que nem não está mais nem com taxa, né? Não sei, assim, eu sei que se tiver muito pouco. A taxa não tem taxa, eu acho. Você faz a sua licença para prestar o SCM só fazendo uma declaração que vai prestar o SCM, você tem que cadastrar as estações que você vai ter. E você tem que dizer quantos acessos você tem, quantos clientes você tem que dizer para a Anatel. Isso é importante para a Anatel fazer o diagnóstico e políticas públicas, né, para o país. Mas de fato foi uma mudança, e a Anatel fez o seguinte, mais ou menos por volta do ano de 2016, 15, 16, começou a discutir o seguinte: reduzir as burocracias para fomentar a competitividade do setor. Então, na parte do SCM, banda larga fixa, a Anatel tirou esses custos, né, de entrada e criou uma norma dizendo o seguinte: toda empresa que não tiver 5% do mercado nacional daquele serviço é considerada pela Anatel uma empresa de pequeno porte. Então, hoje só tem 5 empresas no Brasil que não são PPPs, pequeno porte. Claro, TIM, Vivo, Oi e Sky. Todas as outras são consideradas PPPs, prestadoras de pequeno porte. E o que isso significa? A maior parte da regulamentação da Anatel não atinge as PPPs. E aí, claro, para essas que têm 5% é bem mais... Para essas, elas têm um nível nacional de abrangência muito forte. Aí você tem várias obrigações. Sim, várias obrigações. É bem diferente o tratamento dado pela agência nesses dois casos, entendeu? Certo. E aí, num ponto que eu iniciei, mas eu queria saber agora... E que favoreceu toda essa expansão, né? Assim, não, com certeza. Hoje você tem os pequenos provedores, donos aí de mais de metade dos assinantes de banda larga fixa no Brasil. Hoje eles estão em que local, você pegar esses pequenos, já são o segundo do Brasil, o primeiro? Eu lembro que na época que eu olhei era o terceiro. Eles são os primeiros. Eles juntos, eles são maiores do que a Claro, por exemplo, que é a empresa com maior market share individual. Nossa, bacana. Você vê o tanto que isso, né? E eu falo eu sei que muitos daqueles queriam trabalhar de forma correta, e era um constrangimento, né? E não só para o provedor, mas para os clientes, né? As pessoas que precisavam.
As pessoas, eu já via assim, a gente atendendo o deputado reclamando de uma empresa das grandes que não estava atendendo bem, e ele falou assim, meio acanhado, falou, eu tive que contratar uma dessas empresinhas que tinha ali no meu local, e ele constrangido porque estava como se estivesse confessando a contratação de um serviço pirata. Uhum. Aí a gente falou, não, deputado, é um serviço correto, pode ir, a gente até está fomentando essas empresas Sim. locais. Aí você traz tranquilidade para o empresário, para a família, para os Isso. funcionários. Cara, isso é bom demais. O importante é fazer a homologação dos produtos, fazer a passagem dos postes com acordo com a concessionária, isso é importante, de energia elétrica. Cuidar da qualidade do serviço, do atendimento, porque o usuário, se não ficar legal, ele vai para outra empresa, ou ele vai reclamar para a Anatel, a empresa vai entrando no radar da agência, né? Quando ele reclama, quando tem um consumidor, alguém reclama na Anatel, como que é o procedimento hoje da Anatel? Liga para a empresa, ou ele já vai logo para poder A averiguar? Anatel, ela Porque é recebe muita uma denúncia, reclamação, ela não consegue tratar individualmente, Uhum. mas a gente usa essas reclamações para gerar algumas estatísticas e entender onde começou a pegar mais o problema, entendeu? Então, se uma empresa está dando muito problema, proporcionalmente à quantidade de usuários, já entra no radar. Ou, por exemplo, começou a ter muita reclamação de telemarketing abusivo, sabe? As coisas vão mudando, os problemas dos consumidores vão mudando, e a Anatel vai atuando conforme isso. Então, mas chegou uma reclamação, a gente abre um ticket para a empresa reclamada responder, resolver o problema, e o consumidor pode dizer se resolveu ou não. Então, a gente gera estatísticas disso, qual a empresa que resolve mais, qual a empresa que tem mais reabertura, né? Então, esse é um modelo que funciona bem, a gente tem um alto índice de resolução nas reclamações. Bacana. E quando tem assim, hoje o que acontece com os provedores, realmente, assim, o trauma da questão da Anatel é quando bloqueia tudo, né? E a gente sabe que não bloqueia por acaso, que está com algum problema, né? Sim. E na maioria das vezes, que a gente que está aqui na distribuição, quando tem uma denúncia muito pesada, são por duas situações, né? Um é por uso de equipamento não homologado, e aí tem alguns equipamentos específicos que a gente já conhece. Quando começa a vender muito, eu falei, a Anatel está fazendo alguma Apreensão, alguma fiscalização num local específico, e o povo sai tudo atrás. Não, alguns saem atrás para poder se regulamentar, mas aí às vezes já era, porque agora você resolveu o problema, né, em cima da hora, já está o pessoal aqui, não tem como. E outro ponto também é a questão de às vezes, interceptação de mercadoria de roubo de... Sim, furto de outros provedores. Eu não sei se a Anatel, ela também avalia alguma situação dessa especificamente aí. Avalia. Mas, avalia também. Mas vamos botar no primeiro. Obviamente que é ter o produto homologado, mas hoje como que funciona essa denúncia e essa ida na Anatel para poder fazer essa fiscalização? A Anatel tem vários modelos. Acontece por denúncia, né, mas também acontece por fiscalização. Você tem um plano de fiscalização, claro que mais ou menos igual a polícia faz, não faz uma blitz e não para todo mundo, para depois, né, não tem condição de fazer uma fiscalização universal, mas pega de forma aleatória e faz, né, umas buscas. E a agência tem trabalhado também junto aos marketplaces, né, não sei se vocês têm acompanhado notícias, mas a Anatel tem buscado com o Mercado Livre, com Casas Bahia, com Amazon, com diversos desses marketplaces para que não sejam ofertados produtos não homologados. Sim, isso é legal. A própria... Sim, não estou fazendo propaganda, mas essas empresas são grandes... A própria Magalu, tem situações que eles só permitem equipamento que tem Anatel. É muito mais burocrático de você colocar uma... Exatamente isso. A Anatel que foi lá nesses marketplaces e falou, vocês não podem vender, né? Não pode vender droga num equipamento, também não pode vender um produto que não é autorizado. Né? Sim. Eles têm uma exigência muito grande de mandar foto, de mandar o certificado para formalizar que realmente o equipamento está homologado. E em breve todos os marketplaces vão estar muito alinhados nesse requisito. A Anatel está fazendo uma discussão bem próxima de todos eles. E no caso o que a Anatel atua quando os equipamentos são interceptados por roubo?
Bom, aí muitas vezes por denúncia, aí vai inclusive com a polícia, né? E vai para entender, vai já ter uma ocorrência, uma investigação, a Anatel vai apoiar, né? Pede, Mas obviamente, documentos fiscais, cadê a nota dos equipamentos? é mais uma questão até de polícia do que da Anatel, né? Mas a Anatel, pela expertise técnica, às vezes apoia algumas operações. Ajuda aí a polícia a averiguar. Isso. Muito bom. Então, galera, assim, o assunto foi vasto aí. Foi quanto tempo? Nem marquei. Deu quanto tempo? Deu mais de hora, não deu, Pedrão? Deu 1 hora e 45? 35? 54? Alguma coisa aí, vocês vão ver. Eu sei que o papo foi muito bom, Gustavo. Obrigado, cara. Assim, como estou feliz realmente de alguém que tem um conhecimento vasto aqui, que está dentro lá onde que a gente precisava pegar as informações, né, para passar para o nossos clientes, não só para os nossos clientes, mas para o público em geral que quer conhecer um pouquinho dessa parte da tecnologia 5G e para a turma dos provedores que precisam se organizar para continuar crescendo aí. Então, você Perfeito. deu notícias importantes para a gente ficar mais tranquilo nessa mudança que tem mercado para todo mundo ainda, né? Tem sim, e parabéns aí, Rafael. Acho que a empresa está de parabéns. Aqui eu visitei as instalações, achei bem legal. Vocês são bem profissionais. Acho que esse vídeo passou por temas bem interessantes de quem está envolvido com a tecnologia, né? E a Anatel está bem disponível, sabe, Rafael? Acho que a gente está produzindo tanto material, tantos dados públicos, sabe, de quais são as operadoras, quais são as melhores, quais são as piores, quais são os regulamentos. Tem muitos vídeos explicativos no site da Anatel, então eu recomendo o acesso. E a gente está bem à disposição para fazer esses esclarecimentos, sabe? Isso para a gente aqui também é importante, né? Pra passar uma mensagem que chega, capilar aí em quem faz o dia a dia dessas telecomunicações, para nós aqui também é uma baita oportunidade. E assim, se você numa próxima oportunidade tiver dúvidas mais específicas, a gente faz um canal para vocês, procurando outras pessoas na Anatel que tenham conhecimentos mais específicos ainda, tá? Fiquem à vontade, parabéns aí pelo programa e tomara que dê tudo certo. Maravilha. Pessoal, então aqui a gente encerra o Discinet. Um abraço aí. Se gostou do vídeo, compartilha com a turma aí que precisa desse assunto, que ele é muito importante aí para a galera dos provedores e também para o consumidor geral aí, que está conhecendo um pouquinho desse 5G aí, que já tá funcionando aí 100%. Um abraço.